Bom dia, boa tarde, boa noite a todos ligados na Rádio Auditório 360. Sejam bem-vindos ao Giro do Acesso, primeira edição do nosso programa que irá falar das divisões de acesso do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D e até as divisões estaduais por esse Brasil. Aqui comigo Lucas Medeiros, um grande conhecedor aí das divisões de acesso do futebol brasileiro, e a gente vai bater esse papinho aí com vocês. Boa noite, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabe em que período a nossa audiência está ouvindo, né? Nossa audiência, espectadores, não sei, programa aí no YouTube. Eu falei pega, porque a gente está gravando aqui durante o finalzinho do jogo entre Atlético e Criciúma, e o goleiro do Atlético agora foi no meio campo. Achei que ia sair algo bizarro, mas acabou não saindo. Acabou de entrar agora Wesley Gasolina, aí um jogador que o William é muito fã. Bom jogador. Mas, cara, é isso. A gente vai ter bastante coisa aí pra debater. Nos estaduais, pelo menos, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas divisões inferiores, saíram os times que subiram para jogar a primeira divisão nos anos seguintes. Eu vi também que no Carioca saiu, só que o Carioca é todo diferente. O time que caiu no estadual no começo do ano já joga de segunda divisão esse ano. Eu vi que o Bangu subiu, não sei os outros, mas vi da questão do Bangu. E vai ter bastante coisa aí nas séries B, C, D. A série B, quando a gente tá gravando, ainda falta o jogo do Criciúma, que vai acabar daqui a pouco, e o jogo do Avaí para fechar a rodada. Mas a série C aí tá uma loucura, time que tá na porta da zona de rebaixamento, podendo sonhar em acesso. Eu não estou sendo clubista, antes que alguém pense alguma coisa. E a série D aí, já os confrontos de idas, todos aconteceram. Vai ter essa fase terminar no próximo fim de semana, e na outra semana daí já começam os confrontos pelo acesso. A gente que tem aqui representando na região sul, já que eu sou daqui de Santa Catarina, o William de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Barra, e acho que só daqui do sul, pelo que eu tô vendo, né? Que o São José fez o favor de ser eliminado. Eu ia falar que eu quase confundi o Cianorte com Ceilândia, mas não, o Cianorte é... Cianorte é Paraná. Cianorte é do Paraná. Exatamente, tem o Cianorte. Eu falei que eu não confundi. Parabéns pra mim. Desculpa, paranaenses, né? O Cianorte é do Paraná, região sul também. Vai falar primeiramente de Série B. Passar primeiro os resultados, né? 22ª rodada. Estamos tendo o penúltimo jogo da rodada agora, Atlético e Criciúma, por enquanto 1-1. E amanhã teremos o último jogo, às 7h30 da noite, Operário e Avaí, último jogo da 22ª rodada. Ela começou lá na quinta-feira, dia 14, com o Curitiba ganhando do Novo Horizontino por 2-1. Aí depois, na sexta-feira, tivemos mais um joguinho, Amazonas e América Mineiro 2-2. Depois, no sábado, tivemos 3 jogos, o Remo empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1, o Vila Nova vencendo o Goiás por 2-0 no derby do Cerrado, Atlético Paranaense empatando em 1-1 com o Cuiabá. E aí no domingo, Chapecoense vencendo por 2-0 o Paysandu, Atlético Goianiense perdendo em casa para o Ferroviária por 3-1. Hoje, mais cedo, Volta Redonda e CRB, inclusive o Luquinhas esteve na transmissão pela RWE. O CRB venceu Volta Redonda por 1-0. E agora sim, né, como a gente já falou, o Atlético vai empatando com o Criciúma em 1-1. Por enquanto, né, a tabela. O Coritiba é o líder com 42 pontos, o Goiás tem 41, fechando o G4, Chapecoense 37, Novo Horizontino 36. Aí depois seguem Remo 34, Vila Nova 33, Criciúma 33, Cuiabá 32, Avaí 32 e CRB 31. Esses são os 10 primeiros. Aí depois 11º Ferroviária com 29, 12º CAP com 27, Atlético Goianiense com 27 em 13º, Operário com 26 em 14º, Atlético em 15º com 25, em 16º, América Mineiro com 22. E aí, abrindo o Z4, Volta Redonda 22, Botafogo de Ribeirão 22, Paysandu 21, Amazonas 21. Ô Luquinhas, vamos começar puxando por ordem cronológica aí as partidas, né? O Coritiba venceu o Novo Horizontino por 2-1 no confronto lá de cima, né? Inclusive, achei que poderia atender ao Novo Horizontino vencer, mas o Coritiba se impôs, mostrou que é o líder, né? Que tem tudo para ser o líder, reassumiu a liderança.
E aí conseguiu uma bela vitória, Curitiba mostrando constância, né? Apesar de vez em quando dar uma falhada, mas mostra bastante constância, até em situações adversas, com jogador a menos e tudo mais. Fora de casa, Curitiba está mostrando bastante constância na Série B. William, até já vou puxar aqui o Goiás junto pro debate, porque tava vendo até agorinha mesmo enquanto tu falava. Eu acho que nessa Série B é praticamente inseparável Curitiba e Goiás. Então, desde a metade da competição, brigando ali pela metade da competição é agora, né? Que a gente virou o turno. Mas desde a 10ª rodada, por ali, brigando pelas cabeças, se revezando a liderança. Mas eu tava vendo, o Goiás dos últimos 15 pontos fez apenas 5, perdeu 10. E o Curitiba dos últimos 18 perdeu metade deles, perdeu 9 pontos. Então, são duas equipes que, por mais que estejam de braçada, sobrando aí realmente, já tiveram uma gordura muito maior. A gente, até pela pontuação mesmo, vê que as equipes estão podendo sonhar ali. A gente pensou lá atrás que Curitiba, Goiás iam, realmente ter uma gordura e ficar disparado na frente. Mas hoje vamos pegar a Chapecoense, que é a terceira colocada, que perdeu apenas 4 pontos nos últimos 5 jogos, tem 37 pontos, 5 a menos que o Curitiba hoje. E a sequência, o momento da Chapecoense, eu acho que até de certa forma melhor do que o do Criciúma, do que o Curitiba, do que o do Goiás. Então realmente pode pensar nessas hipóteses. Pode sonhar, ver por vitórias mesmo. A Chapecoense acabou perdendo muito mais jogos que Curitiba e Goiás. Tem 7 derrotas, Curitiba e Goiás tem respectivamente 4 e 5. Mas a vitória tem uma a menos ali que cada um. Então vai mostrando sua força a Chapecoense. E como a Chapecoense, os times que estão mais atrás vão podendo sonhar também. A gente já viu em outras Série Bs aí o Náutico fazendo o grande primeiro turno, caindo no segundo turno e não subindo. Acho que todos os anos, quase, se for pegar aí nos últimos anos, tem aquela equipe que faz uma primeira metade muito boa, perde jogadores para a Série A, para as equipes ali de baixo da Série A, e acaba se complicando ali para a segunda metade. Vamos ver se vai ser assim com o Curitiba, se vai ser assim com a equipe do Goiás, e vamos manter isso. Agora sobre o jogo, o Curitiba fez o que precisava, né? Mas a gente destaca principalmente porque o Lucas Ronier aí, um menino que vem dando conta do recado. O Curitiba que já era um destaque com o Pedro Morisco. O Ronier também não é surpresa para quem já está acompanhando o Curitiba, chegou a jogar alguns jogos no ano passado e tudo mais. Mas os meninos aí do Curitiba, principalmente, assumindo essa responsabilidade, sendo destaques realmente da equipe. Pedro Morisco, que marcou os 2 gols da vitória, um dos melhores jogadores do Curitiba, com certeza, e da Série B. Tá mutado. Opa, boa. O Ronier marcando os 2 gols da vitória do Curitiba, né? E o Curitiba conseguindo vencer o Novo Horizontino. Aí o próximo jogo foi Amazonas e América, né? E o Amazonas e o América empataram em 2-2. E aqui o grande destaque é para a campanha negativa do América, talvez uma das piores da história da equipe na Série B. Tá jogando muito mal, tá rondando a zona de abaixamento e parece que nada adianta Um ponto a mais que o Amazonas. Tem um ponto a mais com o Amazonas, que é o Lanterna, né? Então ele tá com a mesma pontuação que o 17º e que o 18º. Parece que nada funciona nesse time do América, Luquinhas. Não, é bizarro porque a gente viu o América aí há poucos anos na Série A brigando, parecendo que ia brigar por algo mais, que a gente via aí o América na Série B do ano passado, até foi uma surpresa quando não subiu. A gente esperava que dominasse de ponta a ponta praticamente a Série B, acabou não dominando e é extremamente decepcionante. Tomara que a América, pela tradição que já conquistou, realmente a terceira força do futebol de Minas Gerais, até porque para brigar para ser a segunda coisa é muito difícil. O Cruzeiro teve aquela crise enorme, mas voltou a ser o Cruzeiro. Então
Tomara que consiga se reerguer, se reestruturar, ficar e nas próximas competições realmente voltar a brigar em cima, mas 22 jogos, 12 derrotas é muita coisa. É isso, não, é muita coisa pro time do América e eu fiz o jogo contra o... Pode falar. Não, e tipo, eu falei ali quando eu tava comentando, mas acabei não falando agora. A própria tipo, a gente vê o Amazonas, que é o estreante na Série B com 21 pontos, e o América, que eu falei que tipo, essa tradição que a gente espera que O brigue em Amazonas é o cima segundo ano. com 22. O Amazonas é o segundo ano? Segundo ano, pô. Você viu no É outro. o segundo ano, É verdade. o segundo ano. Só pra se caso alguém fosse falar assim, mas a gente foi falar Volta Redonda. Volta Redonda é o primeiro ano. Ah, se tu pegar o Volta Redonda jogou há 40 e tantos Ah, anos. mas aí eu. Nesse formato. Atualmente, na década, é isso aí. Não, e o pior é que eu transmiti o jogo na TV aberta do Amazonas ano passado. E eu esqueci disso. Boa. Mas não, mas é que o Amazonas é muito recente, né? Tipo, até pra gente realmente fica, pô, porque é o Lanterna e tal, mas é o segundo ano do Amazonas, ano passado foi bem até, né? Teve o Enio e Foi meio tal, de teve alguns tabela. destaques. Marcão. Jô e Sassá no ataque da equipe. Exatamente, João e Sassá. Esse era o ataque do Amazonas. Agora, partindo pro próximo, né, que a gente já tinha seguindo aí a tabela, porque já falamos de América, o outro jogo foi Remo e Botafogo de Ribeirão Preto, né? O jogo empate 1-1. Remo, que é um time, Lucas, que tem tudo para engrenar, mas às vezes parece que decai. O time é muito bom, olhando peça por peça, talvez seja top 4, top 3 aí do Brasileirão, da Série B, mas acaba não conseguindo engrenar ali, entrar no G4. Se vencesse, entraria, brigaria para entrar, acabou não vencendo, empatou aí com o Botafogo, que tá brigando para não cair. O Remo é a cara da Série B, tu vai ver o time do Remo. Aqueles jogadores que brilharam, tipo, até talvez na Série A, em divisões superiores há algum tempo, mas que não conseguiram se consolidar como grandes jogadores e agora estão em outro nível. A gente vê aí o Felipe Viseu, que subiu com o Criciúma, o Pedro Rocha, que estava no Criciúma ano passado, não conseguiu jogar a Série A, mas a gente viu já ele rodando na Série A, alguns anos e não dando certo. É um dos destaques dessa Série B. Enfim, entre tantos Cantígio, jogadores... Né? Isso, Cantígio. É um time que, nem eu falei, que com todo respeito, não é depreciando que a gente fala, um time com a cara da Série B. Quando a gente fala que o jogador é a cara da Série B, não é ruim pra ele também. Pô, se ele é a cara da Série B, é melhor do que a grande maioria ainda dos jogadores que existem no Brasil. Até porque a Série D, que a gente vai comentar mais. Porque na Série D a gente não espera jogadores de Série A, né? A gente espera de Série B, não, realmente. Sim. E Série D, essas coisas, tem muitos mais jogadores ainda. Então, se tem a qualidade de uma Série B, é uma qualidade, sim. O Davó, o Regis, pô, o Marrone, Regis é um né? cara aí que roda a Série B, o Camutanga. Mas, enfim, é um bom time aí para uma Série B que treinado pelo... É o Antônio Oliveira, né? O Caio. Antônio Oliveira, isso aí. Eu tinha visto que ele estava balançando, mas não caiu, então. Mas aí o bom Remo, infelizmente, para os torcedores paraenses, acabou empatando com o Botafogo, que está lá embaixo, mas está ali na beirolinha da zona, nesse momento, secando aqui o Criciúma, que falta um minuto para acabar, e vai secar o Avaí amanhã, que para vocês provavelmente vai ser ontem, não sei quando que vai lá certinho, mas vai ter secado o Avaí. Inclusive, tu antecipou a minha manchete, porque o que eu ia falar era que eu vi a notícia hoje, de que saiu hoje a notícia de que a direção não quer a continuidade do Antônio Oliveira no Remo. Mas é o técnico do Remo, a diretoria não tá gostando muito do trabalho dele, mas enfim, a torcida também, né? Mas ele se mantém lá, acho que falando bem sério, cara, a Série B não consegue segurar técnico, eu fico muito chocado com isso, cara. É muito loucura isso, o cara tá em 5º lugar e ele tá balançando o cargo.
É a mesma coisa o Avaí, a gente vai comentar do Avaí mais à frente, vamos fazer uma projeção. Mas, cara, hoje o Avaí tá em nono, coisa, mas o Avaí teve a competição toda brigando ali perto do G4. E algumas vezes a gente já falou de Jair Ventura balançando. Eu não Sim. entendo. Não, e o próximo que a gente vai falar agora é o time que mais me irritou esse ano. Que a gente A inclusive já trituração de atualizou. técnicos. Exatamente. Inclusive, tu já puxou para falar do Goiás, mas a gente vai falar do Vila Nova. O Vila Nova já com o terceiro técnico na temporada. Os três eram bons. Os três faziam um bom trabalho. Os outros dois, né? Porque o Turra, beleza. Enfim, os outros dois eram bons, faziam bons trabalhos e foram demitidos à toa. Acabou Atlético e Criciúma. 1-1. Isso. Boa. Então, os outros dois faziam ótimos trabalhos. O Paulo Turra, não sei, tá começando agora. Mas mas começou bem, né? Mas, cara, bom técnico Lacerda. Rodou muitos times aqui do Rio Grande do Sul e é um técnico muito bom. E bom técnico Luizinho Lopes também. Os dois faziam bons trabalhos, os dois foram demitidos e a pergunta é por quê? Não faz sentido pra mim. É a famosa sequência de 3 derrotas que a gente fala. Não que efetivamente o Vila Nova teve sequência de 3 derrotas, mas o Vila Nova, a gente quando falar de Série C vai falar isso de alguns clubes. Ele também, teve 2 derrotas, né? O Luizinho foi demitido por 2 derrotas. Mas é aquele time que ele todo ano parece que vai e nunca vai. O Vila Nova é impressionante. Eu lembro de 2017, tá acompanhando a Série B e é isso. Vila Nova brigando o campeonato todo em cima. Chegava nas 5 últimas rodadas, pipocava. Daí, esse ano tá a mesma coisa. Pode não estar diretamente no G4, mas tá o campeonato todo ali perto. Não empata, perde muito, mas por não empatar, tá geralmente ganhando ou perdendo. E vitória é um critério de desempate, o que favorece muito pro Vila Nova. Hoje está na frente do Criciúma, por isso tem menos saldo, mas tem mais vitórias. Tem mais vitórias que o próprio Novo Horizontino, que tem 3 pontos a mais. Então, é questão de encaixe. E, tomara que o Paulo Turra aí dê certo, porque acho que Goiânia, a gente vai falar mais à frente, o Atlético é mais uma decepção, essa aí bem que tem algumas decepções. Mas Goiânia merece o Vila Nova na Série A. Vila Nova que é um time simpático. Eu torço pro Vila Nova que subir, poder representar o estádio de Goiânia na nossa Série A. Um abraço aí pro nosso amigo Matheus Venial, que tem esse lugar em Goiânia. É verdade. Cara, e é isso, né? Acho que Goiânia sempre já teve Goiás, Atlético Goianiense, enfim, e o Vila sempre acaba ficando para trás, né, dos dois. Mas nessa temporada foi campeão goiano e tá tentando, mas peca por isso, peca por não manter um trabalho. Tem sequência ruim, caiu fora o Lacerda, teve sequência ruim, caiu fora o Luizinho Lopes, e aí vai com isso. Por enquanto o Turra vai fazendo um bom trabalho, mas a gente não sabe até quando vai durar esse trabalho aí do Paulo Surra. Paulo Surra. Grande Paulo Turra, inclusive, muito querido aqui no Sul. Paulo Turra, que essa menina já treinou o Avaí também. Ou quase. Boa, vou ficar a informação no ar aí. Mas o outro jogo é o jogo que, esse foi maravilhoso, tá? Assisti inteiro. Cap e Cuiabá. Tava assistindo do Cap, tava assistindo do Corinthians ao mesmo tempo lá, tudo mais. Cara, Cap e Cuiabá. Eu não vi. Porque tu tava assistindo do Corinthians, tava falando do Corinthians. Mas Cap e Cuiabá, cara, é inacreditável o que fez o Atlético Paranaense. Sério. Tipo assim, cara, é um pacto. Vamos fazer um pacto. Aí não vou conseguir mais nada certo. Aí por que o time passou na Copa do Brasil? Porque o pacto foi no Brasileirão. É isso, né? Ele não funciona na Copa do Brasil. Então na Copa do Brasil o time joga. No Brasileirão, o pacto aconteceu, e aí o Atlético Paranaense martelou, não daquele jeito de martelar, de bola na trave, não, mas martelou, tentou ir pra cima, tal, fez o gol com o Renan Peixoto, que inclusive é um dos caras que salva o Atlético Paranaense muitas vezes nessa Série B. Ele fez o gol, e aí, na saída de bola depois,
Um minuto depois, aqui diz 2, né? Então 2 minutos depois, já nos acréscimos, né? Quando o Renan Peixoto fez o gol nos 47, nos 49, o Mateuzinho fez o gol num belo lançamento, inclusive, lá do campo de defesa. O Mateuzinho consegue pegar a bola na velocidade e fazer o gol. Ainda poderia ter o risco de estar impedido, mas não estava. E o Cuiabá empatou o jogo contra o Atlético Paranaense. O Cuiabá, que trocou de técnico recentemente, né? Também, a mesma coisa que o Vila Nova, enfim. Foi demitido 15 minutos após a derrota para o Avaí. Não, essa história eu tenho que contar. Eu tava voltando de carona com os amigos da Ressacada, acho que eu e tu, justamente, que fizemos esse jogo do Avaí e Cuiabá. E eu saí logo depois, eu tava atrás do ônibus do Cuiabá. E a gente falou, pô, que clima gostoso deve estar do ônibus com o Guto Ferreira sentado do lado do presidente agora. Pô, maravilhoso, cara. Cara, mas é incrível, tá? Porque o Guto Ferreira tava fazendo o time jogar bola, tá? O Cuiabá tava jogando bola. O problema é que fora de casa não conseguia. E aí foi demitido. E aí agora o técnico é o Eduardo Barros, ex-auxiliar do Fernando Diniz. E conseguiu esse empate aí com o Cap. Mas a situação do Cap é terrível, né, Luquinhas? Tem o Odair Helman tá ali, tá tentando. O Odair Helman fica maluco, grita, esperneia, mas não consegue ornar, não consegue render. Ele é um bom técnico, mas não faz funcionar nada, parece que funciona no Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense que o Odair Helman também, se for seguir nessa linha do brasileiro, vai cair, tá? 5 jogos vai cair. Sem vencer, a gente vê aqui no brasileiro, né? Porque teve essa classificação na Copa do Brasil. Só não caiu pela Copa do Brasil, eu acho. Mas nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma derrota, sendo que um dos jogos é justamente esse empate com o Cuiabá, que era pra ser uma vitória heróica e acabou com o gol de derrota fudido, porque tu faz gol nos acréscimos e toma 2 minutos depois. É bizarro, é o que tu falou, tipo, é o pacto. Todo mundo esperava o Atlético. Eu vou falar o que eu falei mais cedo do que o Curitiba tá fazendo, o Goiás estava fazendo. O Atlético liderando a competição de ponta a ponta, bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil recentemente, finalista de Libertadores. E tá brigando mais perto da zona do rebaixamento que do G4. Então é extremamente delicada, para ser gentil ainda com o Atlético, a situação do time aí, que o Petralha não abre mão, mas a gente não vai entrar nesse fator político do clube. É isso, né? Mas pra mim é absoluto cinema a torcida protestando contra o Petralha dentro da arena Mário Celso Petralha. Pra mim é absoluto cinema, mas tudo bem, né? Eles que se entendam lá. E aí, ontem, né, vitória da Chape, esse mais simples, né? Acho que trabalho do Gilmar Dalpozo fazendo efeito, ganhando mais uma, entrando de vez no G4. E o Paysandu afundado na lanterna no Z4. O Paysandu parece que vai, mas não vai. Só que aqui é muito mais que a Chapecoense, time muito melhor e ganhou tranquilo aí, Luquinhas. Você já está dalpotizado, William Marcel? Estou dalposado. Dalpozo que teve campanha aí no Avaí ano passado. Foi, como a gente estava falando aqui dos técnicos, demitido também por... Ele pegou o time depois de 3 rodadas. O time estava lá embaixo, liderou por algumas rodadas, aí teve uma sequência ruim. E na troca de turno ele foi trocado, assumiu o Chapecoense já no final da Série B, salvou a equipe de rebaixamento, optaram pela sequência de trabalho dele, foi vice-campeão catarinense, até com muitas polêmicas, a gente não vai entrar nesse imbróglio, mas está mostrando a força da equipe na Série B, uma equipe que sofre muitos poucos gols, a gente tem ali a melhor defesa Curitiba, com 15 gols sofridos. O Novo Horizontino sofreu menos também com 19, mas de resto a Chapecoense está ali no bolo dos times que sofreram 20 gols, com Goiás, Remo, Vila Nova, uma das melhores defesas da competição, que é o principal artifício do Dalpozo. É um técnico que organiza muito bem suas equipes e
tá se provando aí mais uma vez, ele que subiu o Chapecoense naquela arrancada histórica lá atrás, acho que da D para C ou da C para B, e vai se mostrando aí, vai mais uma vez levando a Chapecoense para cima. A Chapecoense se firmou ali no G4 praticamente, tá agora, nesse momento que a gente está gravando, dia 18, 23 horas e 13 minutos, a 3 pontos do Remo, que é o quinto ali, então já está abrindo até uma gordurinha para os times que estão atrás, ali querendo entrar no G4. O Dalpozo treinou a Chapecoense de 2012 a 2014 e depois 2022, né, e 2023 também. Então, é a terceira passagem dele. Agora, inclusive, fiz o jogo, acho que eu fiz um jogo só da Chapecoense, foi contra o América Mineiro. No começo do campeonato que a gente conversou. Fiz dois, verdade. Fiz o primeiro jogo do campeonato foi CRB e Chapecoense. Que eu fiz uma correção que não veio ao ponto agora. Exatamente. O primeiro jogo que eu fiz foi Chapecoense, enfim, e aí depois fiz um Chapecoense América Mineiro, o time jogou os dois jogos da mesma forma, exatamente igual. E é o estilo que funciona, o Dalpozo faz o time jogar dessa maneira. É o dalpotismo, exatamente. E sempre que se fala de Dalpozo, eu acabei de lembrar, e eu tenho que falar. Na época que o Dalpozo treinava o Avaí, tem os videozinhos dele com a música lá do Many Man, aquelas montagens que tem do Mourinho com os vídeos dele, que é maravilhoso. É maravilhoso. Não, mas aí agora tu me fez lembrar tu falou de montagem de musiquinha, fez lembrar uma maravilhosa, mas eu não vou cantar agora. Agora vamos seguir com Atlético Goianiense e Ferroviária. O Atlético Goianiense é um time que tá cada vez pior, tá de mal a pior, já trocou de técnico muitas vezes. Na verdade, trocou de técnico porque o Juventude tirou o Tencate de lá. Aí entrou o Fábio Matias foi demitido, e o Atlético Goianiense não consegue embalar. O Atlético Goianiense aí na 13ª colocação, perdeu para a Ferroviária, já previa essa derrota, tinha quase certeza que a Ferroviária venceria, na minha tabela de anotações tinha colocado que a Ferroviária poderia vencer, e venceu a Ferroviária, que começou o campeonato brigando ali para não cair, agora já está mais estabilizado. Will, tu que é de Caxias, você me confirma, o Tencate ele caiu do Juventude já? Sim, o técnico agora é o Carpini. Daqui a pouco, aí quem sabe ficar de olho o pessoal do Atlético Goianiense, quem sabe repatriar o Tencate. É um técnico que eu gosto muito, fez um trabalho extremamente longevo no Criciúma, de sucesso tremendo. É um técnico que eu confio, que eu adoraria ver no Figueirense, por exemplo, que é o time que eu torço, mas sei que a situação hoje não condiz com o trabalho dele. Não foi culpado pelo que o Criciúma caiu no ano passado, mas, enfim, o Atlético Goianiense uma situação muito ruim, e a Ferroviária, que vem numa crescente, 5 jogos sem perder. É até engraçado olhar a tabela da Ferroviária, porque se tu abrir aí no SofaScore, parece aquele livro de Bob Goods. Embaixo tá 3 vermelhinhos seguidos, 2 branquinhos seguidos, 3 verdinhos seguidos agora. Ferroviária aí se mostrando uma força, com até bastante jogadores que já vinham do elenco do ano passado. O Carlão chegou a sair, mas voltou para a equipe, que é o centroavante ali, que disputa a vaga. Tem o Ronaldo, que também, como a gente falou de outras equipes, é um jogador que tem a cara da Série B. O clássico time do interior paulista. E vem jogando bem, venceu, e é isso, né? Acho que tá melhorando bastante, tá dando trabalho. Inclusive, antes de começar, né, eu falava, a gente fez lá tier list em off sobre os times que cairiam, eu botei que a Ferroviária poderia cair, o Thiago Santana falou, não, a Ferroviária tem investimento, ela vai botar dinheiro e vai se manter. E tá conseguindo se manter. Eu tava junto, enquanto. Eu lembro dessa tier list. Estava junto. Mas eu não lembro do que deu. Eu lembro da gente montando, mas não lembro o que deu.
Estava junto, estava junto. Vamos para o próximo jogo. Deixa eu pegar aqui, inclusive. Travou Volta todo Redonda mundo. CRB. Volta Redonda e CRB. Meu computador tinha bugado, agora abriu. Volta Redonda e CRB, então vitória do CRB, Luquinhas, tu tava no jogo, pode falar melhor pra gente, mas é o Volta Redonda perdendo mais um jogo, perdendo a chance de sair do Z4. Cara, Volta Redonda fazendo a campanha que se espera dele, até com todo respeito. É uma campanha turbulenta, com muitas dificuldades, brigando para se manter. E o CRB fazendo uma campanha da melhor definição de mediocridade possível. Não chegou a ficar realmente perto de brigar para cair, também não chegou realmente perto de brigar para subir, fazendo uma Série B tranquila. Com certeza não é o que o torcedor esperava, mas pelo menos não corre o risco de cair, porque já garante assim pelo menos um futuro para o ano que vem. A gente que acompanha times de Série C sabe a diferença tremenda que tem da Série B para a Série C, perde muita cota de televisão, perde um investimento enorme. Não parece quando tu vai imaginar assim, mas é uma diferença absurda e se garantir no mínimo na Série B é muito importante para se quiser sonhar com algo mais. É isso, e CRB que merece meus aplausos porque mantém o Mr. Barroca, né? Segura o Mr. Barroca aí a competição inteira. Mr. Então... Barroca, que professor da hora. Exatamente. Que medo que eu tava, mas foi. Agora, o jogo aqui é Atlético e Criciúma, né? O Atlético conseguiu um empate contra o Criciúma por conta de um jogador a menos e tudo mais. O Matheus Trindade foi expulso com 8. O gol do Criciúma saiu com 4 minutos de jogo. O Matheus Trindade foi expulso com 8. E aí, lá nos 15 minutos do segundo tempo, o Neto Costa empatou pro Atlético. Criciúma que a gente sabe que não vai subir por causa do Eduardo Batista. Eduardo Batista que vive batendo na trave aí da Série B, ele é inimigo do acesso na competição. Mas, claro, a gente torce muito pra subir, a gente até tava conversando. Mas o Batista, ele faz umas. Tipo, ele tem um. Não, o Eduardo Batista, ele não tem. Tipo assim, ele faz bom trabalho, mas tem umas táticas aí, tipo, ele é um técnico ousado até demais, às vezes. A gente tava até falando que, pô, pra gente que mora aqui, cresceu mais ou menos no meio do caminho entre a gente, seria perfeito pra o Criciúma subir, mas a gente sabe como que é a realidade. O Eduardo Batista tem essa dificuldade realmente. Vamos ver se vai mudar esse ano, se vai quebrar esse paradigma. Tá perto, mas não tá no G4 agora. É isso. Tá em sétimo e o Atlético é em 15º, mais 3 pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Volta Redonda. Então amanhã teremos a Operário e Avaí. Expectativa para o jogo, Avaí favorito, né, Lucas? Mesmo fora de casa, Avaí favorito. Avaí favorito, tem aí o problema que tá batendo na porta na próxima rodada. Provavelmente vai chegar ao segundo mês. Eu sempre tenho que tomar cuidado para não vencer, para não errar. Mas se não me engano, é o segundo mês de direitos de imagem ou de CLT vencendo e o terceiro do outro. O Avaí que tá passando por o segundo de CLT e o terceiro de imagem. Isso. Sendo que os funcionários também, principalmente, estão com o salário atrasado. A gente fala dos jogadores, que é quem mais aparece, quem mais entra em campo. Mas o jardineiro, a tia da cozinha, tá todo mundo com o salário atrasado. Ninguém recebeu em agosto. Então é uma situação muito difícil do Avaí, mas os jogadores conseguindo contornar essa crise, desempenhando dentro de campo, o Avaí sempre próximo ao G4, o Jair Ventura sabendo o trabalho que tem feito, fazendo um bom trabalho, até falou na última coletiva, no jogo contra o Cuiabá, justamente sobre a importância do momento do Avaí, que começou o retorno, se pegar os primeiros jogos do retorno e comparar com os primeiros jogos do turno,
o Avaí vem fazendo uma campanha melhor. Então, se seguir essa toada, a tendência vai subir, porque também, historicamente, tende-se ao segundo turno ser mais difícil, as equipes pontuarem menos, ela vai estar indo na contramão. É isso aí. Isso aí. Então, encerramos a Série B, falando do Avaí. E agora, né, o Avaí do nosso querido técnico Jair Ventura. Agora vamos falar... mais imprevisível da história. Agora a gente vai falar, pô, aqui, ó, você que tá aqui comigo. Cara, Série C é a melhor coisa que existe. O melhor campeonato esportivo que você pode assistir é a Série C. É a Série C. Tem a NFL, a NFL é muito divertida, mas a Série C é melhor. A Série C, ela garante entretenimento. Cara, é maravilhoso a Série C, sério. É espetacular a Série C. É incrível. E, cara, porque assim, é imprevisível porque tem de tudo na Série C. Tem time do Norte, tem time do Nordeste, tem time da Serra Gaúcha, tem time de todos os lugares. E tem um monte de torcidas grandes misturadas. Cara, é muito legal. Então, tipo, tem jogo da série... Ponte Preta e Guarani. Exatamente. Tem jogo de Série C que a bola não rola, que inclusive foi o Caxias de Ponte Preta que eu fiz, que o goleiro do Caxias escorregou na hora de pegar a bola e o cara da Ponte Preta fez o gol. Cara, acontece isso porque a Série C é isso, é o campeonato mais imprevisível do mundo e é muito divertido. Vamos passar então a classificação, depois a gente passa resultados. O Caxias é o líder com 37 pontos. O Náutico é o vice-líder com 32 pontos, a Ponte Preta é terceiro lugar com 30 pontos, o Londrina é o quarto com 29, São Bernardo também tem 29, Floresta é o sexto com 24, Confiança tem 23 e fechando o G8 o Guarani tem 23. Por que G8? Porque 8 passam para a segunda fase fazendo 2 grupos aí de 4 equipes. Eu acabei de perceber uma coisa muito triste. A gente tem aqui tu representando Caxias, o Rian representando Londrina, o Calamari representando São Bernardo. O único representante da Série C que tá ferrado sou eu. É verdade. Mas pode chegar no G8, pode chegar no G8. Mas é isso, é verdade. É verdade. Inclusive o Rian tem 2 camisas do Londrina. É incrível. Mas... Alô, Rian. Agora... o Brusque é o nono com 22, o Ipiranga é o décimo com 22, também com 22 o CSA é o 11º, para ver como é embolada a Série C. O Ituano em 11º tem 21, o Maringá em 13º tem 21, Botafogo da Paraíba 14º e Figueirense 15º tem 20, Anápolis em 16º tem 19, e aí abrindo o Z4, Itabaiana em 17º tem 18, ABC em 18º tem 17, Retrô em 19º tem 13 e Tombense em 20º tem 13. Então, basicamente, faltam 2 rodadas. O Retrô e o Tombense podem chegar a 19, então ainda não estão rebaixados. Mas tá. Pô, o Retrô tem saldo menos 14, né? E o Anápolis tem saldo menos 4. Então a gente pode dizer que o Retrô já está rebaixado. Eu acho que Retrô a Tombense ela já tá rebaixada, porque ela chega só a 4 ela empata com a vitória do... Empatou, então ele pode chegar a 19 também. E tem... Só que o primeiro critério é vitórias, né? E aí eu achei que justamente pelas 2 vitórias que a Tombense já tava rebaixada, mas não. Ainda tá com respiro, é um milagre. Mas ainda dá pra contar. Se o primeiro critério é vitórias, o Anápolis tem 4, então o Retrô, se vencesse, passaria. Mas é muito difícil. É muito difícil, porque daí o Anápolis tem que não pontar nos 2 jogos. Não, e principalmente a Tombense é complicado acreditar, porque a equipe venceu 2 jogos em 17, tem que vencer 2 em 2. Exatamente, cara. É muito complicada a situação do Tombense e a gente vai falar, né, jogo por jogo. O primeiro jogo foi sábado, foi Ponte Preta e Itabaiana. A Ponte Preta venceu a Itabaiana, que é um time que briga para não cair, né? A Ponte Preta conseguiu vencer em casa 1-0. Gol de Jonas Toró, ele mesmo, Jonas Toró.
faz da base do São Paulo, fez 1-0 aí para Ponte Preta, Ponte venceu e, Lucas, não é mais o segundo melhor time, porque temos o Náutico que ultrapassou, né, já podemos falar também do Náutico que venceu a Nápoles ontem, então o Náutico já é o segundo melhor time, tá jogando muito bem, a Ponte Preta venceu e aí ficam os dois ali disputando a segunda e a terceira colocação. Tá mutado. Essa primeira fase é muito mais a questão de confiança, é muito mais uma questão anêmica. Tudo bem, o Caxias, se classificar para o exemplo do Caxias, porque é o líder disparado. Se classificar com uma campanha de 100% em casa, com quase metade da competição de antecedência, que nem não quer dizer nada. Vai dar uma moral. Pode chegar, hoje seria um grupo Caxias, Londrina, São Bernardo e Guarani. Um grupo que a gente estava falando até de outras competições. Que para o Caxias, tirando o Londrina, é uma viagem chata, porque é noroeste do Paraná, é quase na divisa ali em cima do Paraná. E 2 times de São Paulo, então ia ter que fazer muitas viagens mais do que seus adversários do Caxias. E times, o São Bernardo, que a Série C é um time sempre que tem vindo com investimentos, e Guarani e Londrina, que são times que têm muita mais tradição recente do que o Caxias em Série B, times que a gente está acostumado a ver. Então, Série C, essa primeira fase é do ficar entre os 8. E a Ponte Preta tem oscilado, tudo bem, mas tem conseguido sempre se manter dentre os 8. Ser o primeiro ou o oitavo agora não quer dizer nada. A gente pode pegar exemplos de 2022, o Vitória se classificou na última rodada em oitavo na Bacia das Almas, subiu. Ano passado o Botafogo da Paraíba fez uma baita campanha e não subiu. Ano passado o Remo ficou perdeu os 5 primeiros jogos, se não me engano. E foi lá, se classificou na Bacia das Almas, hoje aí tá brigando para subir para a Série A, que nem a gente falou agora há pouco, falando da Série B. Então, mudou a competição. Às vezes, justamente esse time que se classifica na Bacia das Almas dá muita confiança. É o que a gente falou, não significa nada. Tem que ficar entre os 8 e depois é outra competição. Vai ter uma janelinha para contratar. Às vezes chega um investidor maluco, faz investimento. Nunca se sabe. É isso aí, né? E lembrando que já temos 5 classificados, né? O Caxias, o Náutico, a Ponte, o Londrina e o São Bernardo, esses todos já estão classificados. Agora, passando para o próximo, né? Já falamos da abertura da rodada. Maringá venceu o Retrô por 1-0. O Retrô, né? Que aí já está praticamente rebaixado, precisa vencer as duas ali num milagre. O Maringá que parecia que ia, mas não foi, né, Luquinhas? Vai. Pode ser que passe, inclusive se vencer, enfrenta o Caxias na última rodada, o Caxias já classificado. Pode ser que o Maringá consiga a classificação, até porque tudo aqui pode mudar. A última rodada pode estar tudo completamente diferente, porque a diferença de pontos entre o 16º Anápolis e o 8º Guarani é 4 pontos. Então pode mudar tudo. Mas o Maringá nessa temporada não. Absurdo. Mas o Maringá esse ano não foi o que a gente esperava, né? Eu bem, até estava falando com o Calamari no sábado, eu não esperava muito Maringá. Eu esperava bastante Maringá e Retrô, 2 equipes que me decepcionaram. Maringá até vem numa sequência boa, se for ver. Uma vitória só nos últimos 5 jogos, mas 5 jogos de vencibilidade. Às vezes é o que precisa ali para pontuar, para sair de baixo. É uma distância muito curta, seria muito azar. Mas se todo mundo atrás do Maringá vencer, ele vai para a zona porque acaba tendo menos vitórias que todo mundo. Mas ainda assim tem uma pontuação ali. A régua de corte acho que vai ficar entre os 22 pontos. Então se seguir empatando nessas 2 últimas rodadas, vai para 23, deve se salvar a equipe do Maringá. E o Retrô é a equipe decepção total dessa Série C, na minha opinião. É uma equipe que eu esperava até que já subisse da Série D antes, não conseguiu subir. Quando subiu agora, fez uma campanha absolutamente bizarra, bizarra para ruim. E é um projeto que eu acreditava muito do Retrô,
mas se sofreu tanto já nessa primeira Série C, quem sabe aquele projeto que vai ficar marcado como o Red Bull Brasil, que depois a Red Bull teve que comprar o Bragantino para dar certo, uma equipe que já estava numa ascensão maior, que já estava na Série B, que de certa forma pulou etapas. Um projeto que realmente é só injetar dinheiro num clube, tudo bem que o Retrô é um clube extremamente novo, mas que só a injeção de dinheiro não vai funcionar. O Manaus também, né? Foi esse time que parecia que ia ter uma ascensão meteórica e caiu. Aí o Amazonas conseguiu isso. O Manaus eu nunca acreditei muito. Não sei se por não acompanhar, mas o Manaus. São esses times que surgem, né? Ganham investimento e tudo mais. Mas. Então, é isso. E aí, agora o próximo jogo são de dois times que estão ali no meio, né? Que é CSA 2 e Ituano 2. Agora começa o entretenimento a aparecer, né? 2-2, CSA e Ituano. O Ituano, que é um time que fez o jogo aqui com o Caxias, um jogaço, jogou muito o time do Ituano, é um time muito forte, mas não consegue engrenar, né? Enfrentando o CSA, que também tinha tudo para estar lá em cima e acaba sempre descendo. Então o CSA em 11º, Ituano em 12º, é um jogo de meio de tabela, um 2-2, que mostra realmente que as equipes estão no mesmo nível, mas são duas equipes que tem tudo para subir, né? Caso elas consigam chegar no G8 e tudo mais, são equipes que vão forte pelo acesso. É isso, o CSA tem uma torcida tremenda, o Ituano também conhece a competição, já subiu outras vezes, é aquele time gangorra que a gente tá com. A gente fala de time golfinho, time gangorra, geralmente da B para A, mas o Ituano faz esse papel da Série C para B, sobe, não consegue se manter na Série B, cai, quando vem para a Série C é uma camisa forte, que conhece. Vou falar mais uma vez, é o Paulista que tem um investimento maior, que vai botar medo nos adversários, porque como a gente fala sempre dos estaduais, que a gente fala, o estadual do Paulistão tem muito investimento, coisa. A Série C é a mesma coisa, a gente vê os times paulistas, geralmente conseguem manter uma base do estadual, tem geralmente um investimento maior, por ser um centro atrativo também, comercial. Aí tu vai vou pegar aqui algum time aleatório, para não favorecer ninguém, ou o Floresta, que tá fazendo uma boa campanha. Que tu vai investir no Floresta, que é do interior do Ceará? É muito mais difícil dar certo, então atrai muitos empresários, essas equipes do interior de São Paulo, porque o futebol também é um negócio que, se der certo, é muito difícil, mas que se der certo, a chance de conseguir dinheiro é tremenda. É isso, e aí, né, dito aí isso... É o jogo maluco da rodada. Agora é o jogo maluco da rodada, o ABC e o Guarani. É o ABC, né, aquele que tá lutando para não cair. E vamos lá, eu vou passar os minutos para entender. O Criciúma abriu o placar com... O Guarani abriu o placar com Cauã aos 6 minutos de jogo. Aos 7 minutos, 1 minuto depois, o Bruno Leite empatou. Aí, aos 37 do primeiro tempo, com gol contra, o ABC vira o jogo, 2-1. Aí, aos 45, o Paulino empatou o jogo pro Guarani. Aí, lá no início do segundo tempo, aos 13, o Alisson fez o gol do ABC. Depois, 4 minutos depois, o Guarani empatou. E aos 73, né, mais conhecido como 28, isso, né? 73, é isso aí. Mais conhecido como 28, o Diego Torres fez o gol da vitória. E isso que é incrível. Saíram 7 gols e o último gol saiu aos 28 do segundo tempo. É espetacular. Mas jogaço e o Guarani agora que entra no G8. Mutado. Esse jogo foi às 7h30, eu lembro que eu tava indo pra Arena Corinthians, esperando o Calamari no metrô ainda. Eu fui olhar o celular, eu vi os meus amigos mandando mensagem. Gol do Guarani, quem que abriu o placar aqui? Gol do Guarani, bom resultado, não sei o que. Eu fui lá depois, gol do ABC. Tipo, as duas mensagens, eu vi o gol, daí eu fui olhar no SofaScore, tava 1-1.
que é isso? O que aconteceu? Eu fui ver os meninos, meu Deus, que loucura. E daí depois acompanhando para fazer o plantão do jogo era sempre isso, sempre tinha algum novo gol acontecendo, alguma coisa. Série C que sempre tem esses jogos animados aí, que dão entretenimento, que a gente estava falando mais cedo, e esse aí foi o exemplo da rodada. Dois times muito populares, com duas camisas fortes, o ABC, pô, infelizmente amargando a zona de rebaixamento, que a gente falou recentemente, subiu para a Série B. O Guarani vindo para a Série B, começou muito mal, mas agora está se reerguendo e, pô, é loucura que a gente não mora em... Fugiu. Da onde Ponte Preta e Guarani são? Campinas. Isso, é que a gente não mora em Campinas, mas seria muito legal ver uma segunda fase da Série C com Guarani e Ponte Preta no mesmo grupo, brigando ponto a ponto ali, um só vai pra final, os dois brigando pra subir ponto a ponto com certeza, dois jogos próximos, Pode acontecer. dois clássicos ali, seria muito legal ver isso. E agora? Agora é a hora da loucura. Agora estamos todos cisanandizados porque o Figueirense fez o impossível. O time do impossível fez o impossível, foi... Tudo bem que o São Bernardo já tá classificado? Tá. Mas não importa. Não estava. Não estava. Precisava de um ponto. É que aconteceu um outro impossível num jogo simultâneo, que a gente vai falar já já. Mas até tava falando com o Calamari, nosso amigo, que mora próximo ao estádio, me recebeu lá na casa dele. Torceu São Bernardo, a gente ficou falando durante meses sobre esse jogo. E, cara, a loucura total, o jogo absurdo. Figueirense entrou na rodada na zona de abaixamento, 17º. São Bernardo precisando de um ponto. Acho que estava uns 8 jogos invictos, se não me engano, que a gente tinha visto no estudo para o jogo. Figueirense... A loucura do Figueirense já começa na rodada anterior. Quando tu vê 40 minutos primeiro... Eu tenho que falar isso sempre, falei isso algumas vezes durante o jogo e sempre tenho que falar isso. 40 minutos do primeiro tempo. O teu time tá ganhando em casa de 1-0, tem um pênalti. Daí o Figueirense perde o pênalti. Tem 2, 3 minutos de acréscimo, não lembro quanto que foi. Toma o gol no último minuto do primeiro tempo, um empate. Daí o segundo tempo, o torcedor do Figueirense sabe como é. O Figueirense não consegue fazer o gol. Os jogadores piram a cabeça, sente o gol sempre. Não consegue fazer o gol. Quase toma a virada ainda. O Igor Gabriel sai. É Igor Gabriel mesmo, pra quem Igor Gabriel. Ver. Igor. Parece que tá errado, mas não. É Igor. Mas enfim, o Igor Gabriel faz uma grande defesa no fim. Tem bomba no gramado. A diretoria demite o Pintado, que tirou o time da zona de rebaixamento, colocou no meio de tabela, tirou não da zona de rebaixamento, da lanterna. É bom reconhecer o trabalho do Pintado, que foi bom até um certo ponto, botou o time ali no meio de tabela. Não estava perdendo, mas também não estava vencendo. O Figueirense vinha aí de 4 jogos com uma derrota e 3 empates, sempre muitas vezes abrindo o placar e não conseguindo segurar o resultado. Daí vai lá, enfrenta a equipe fora de casa que precisava do empate, 8 jogos sem perder, faz um gol cedo com 15 minutos, acho mais ou menos, um gol absurdo. Aqueles golzinhos de FIFA que corta para dentro, dá um canhão, a bola bate no travessão, entra, consegue defender muito bem. Polêmica de arbitragem, 2 gols tidos como mal anulados, um pênalti tido como não marcado para o Figueirense. Daí tu vê, até outra coisa que eu gostaria de falar, o resultado a gente vê 3-0, pensa, porra, que baile do Figueirense, desculpa. Que baile do Figueirense, mas o Figueirense foi fazer os 2 gols finais, eu já estava com 2 jogadores a mais, que o Rafael Foster puxou o Marlisson na entrada da área, daí foi uma situação de cartão vermelho, uma obstrução de uma chance clara e manifesta de gol.
Depois, o próprio Marlisson chutou a bola na trave. O outro zagueiro do São Bernardo já tinha amarelo, puxou ele e recebeu também o segundo amarelo. Daí no pênalti, o próprio Marlisson fez o gol. Daí depois no terceiro já foi uma saída de bola errada do São Bernardo. O zagueiro Figueirense que fez o gol, o Lucas Dias, deu uma sorte que a bola desviou e encobriu o goleiro Júnior Oliveira. Mas é um resultado mentiroso. O Figueirense que mereceu a vitória, soube se defender principalmente muito bem. Mas o 3-0 saiu ali muito por essas condições do jogo. Então o Figueirense aí que, como tu falou, que está cisenantizado. Aqui em Floripa já chamaram de Pepe Zenando. Vamos ver aí que chegou falando em acesso durante a semana. Todo mundo parecia loucura. O time que venceu 7 jogos de 28 que teve no ano vai vencer 3 seguidos. Até o Calamai estava comigo, depois ele pode comprovar. Quando a gente estava esperando a coletiva, eu estava conversando com o diretor de futebol do Figueirense, Daniel Kaminski. E eu falei pra ele, deu certo a contratação do Zenando. Ele, calma, tem mais 2 jogos. Pra dar certo, tem que esperar, não sei o que. Mas, acima de tudo, já fazendo aqui uma projeção, o Figueirense tem que contar com a vitória pra, de vez, afastar esse fantasma de rebaixamento. E daí, se os resultados colaborarem de novo na próxima rodada, daí sim pensar numa possível classificação na última rodada. Mas se já chegar agora falando de classificação de novo, claro, sonha, mas sonha com o sapatinho de chumbo, eu gosto de falar. Sonha no chão. Isso aí, sonha com o pé no chão. Mas é isso, né? Acho que só pra... O Cizenando chegou, o Hélio Cizenando, novo técnico, veio do Capivariano, veio de empréstimo, né? Então, pô, todo um negócio de ter contratado o técnico. Por esse deve uma grana braba pra Exatamente. ele. Aí eu vi comentários, o técnico dele tá processando a gente, vai trazer o cara. Não, mas até uns comentários que rolaram em grupos de torcida, é interessante falar isso. Eu acho que, ele tem uma mágoa com o clube, acho, porque, o clube deve pra ele... tá devendo pra ele. Não tem como negar. Mas essa dívida que o clube tem com ele é mais uma motivação, porque se o clube cair pra Série C, a chance de pagar, que hoje já é pequena, vai diminuir muito mais. Imagina um time na D que orçamento que vai ter. Vai ser complicado. Pra ele, se ele chegar e conseguir o acesso pra B, é melhor pra ele, né? Porque daí se ele conseguiu acesso, eu até tava brincando no nosso grupo hoje, alguém me manda o Pix aí do Capivariano que eu pago a multa. Eu pago a multa. Inacreditável. Inclusive, eu até tava vendo nos comentários falando assim, vai ser difícil, né? Vai ser difícil substituir o Hélio depois do acesso pra Série B. Não, essa história aí eu não comento. Especularam um técnico que está brigando pra subir pra Série A, falando que ele já tem acerto com o Figueirense pro ano que vem. Tá bom. Calma, loucura tem limite. Essa é a torcida do Figueirense, meus amigos. Pra quem não conhece, é assim que funciona. Dito isso, deixa o like, se inscreve, acompanha o Figueirense com a gente. Eu tô sempre mandando Scarpelli. Pode chegar lá, fala comigo. Exatamente. E aí, o outro jogo que tivemos no horário, Brusque e Londrina, 2-1 Londrina. Maluco. Outro jogo maluco, vitória do Londrina 2-1. O Brusque abriu o placar e o Londrina fez um gol aos 48 e um gol aos 52 do segundo tempo. E virou o jogo, se manteve, se classificou e deixou o Brusque fora do G8. Esse jogo que a gente falou aqui, que classificou o São Bernardo, porque foi o resultado ali que segurou o Brusque, acabou classificando a equipe de São Bernardo da matemática que precisava. Da matemática ali que precisava para o São Bernardo classificar. Mas eu fiquei acompanhando ali de novo para fazer o plantão. E o jogo todo, tá 1-0 pro Brusque, tá 1-0 pro Brusque. Vitória dos times catarinenses, não sei o que tava a Chapecoense vencendo em simultâneo também. Daí a gente vai ver depois do jogo, o Londrina venceu, que estranho. A gente pensa que tá errado, vai ver 2 gols nos acréscimos e em casa
Até tem imagens de portais de Brusque, de a torcida extremamente revoltada, deu confusão lá no pós-jogo, mas ainda assim o Brusque acabou com outros resultados na sequência da rodada, saindo do G8, mas está ali extremamente vivo na briga. Você estava falando que o Figueirense, matematicamente até o Itabaiano tem chances, o Brusque ali que está a 1 ponto do Guarani, a 2 do Floresta, está extremamente vivo nessa briga. É isso, e então esse foi o jogo do Londrina e Brusque, agora Confiança e Floresta. Confiança venceu e essa é uma surpresa, porque o primeiro que o Floresta já é uma surpresa, tá brigando pelo G8, e agora o Confiança do nada, simplesmente do nada, está na 7ª colocação, venceu o Floresta com gol do Andrevaldo e está na 7ª colocação. Não, calma, de quem foi o gol? Eu não tinha visto isso me pegou. Andrevaldo. Pô, eu achava o Olávio do Brusque estranho. Mas enfim, Série C. Série C e seus nomes, seus personagens. Um resultado ali que equilibrou um pouco o G8. Floresta que se vencesse não ia garantir a classificação, mas ia estar um pezinho ali da classificação. Floresta que é o próximo adversário do Figueirense, então vem para Florianópolis querendo confirmar a classificação, daí sim, se vencer já garante a classificação. O Figueirense vai tentando fazer o crime para ficar ali a 1 pontinho do Floresta, trazer ele para baixo e se firmar de vez na briga. Mas o Confiança, que vem, como tu falou, do nada apareceu nessa briga, 4 vitórias nos últimos 5 jogos e fez seu papel de casa, é isso, Série C, que a gente falou, regularidade. Confiança que vai ter o Guarani na próxima rodada, confronto extremamente direto ali, e vai pegar na última rodada do Retrô, então vai pegar um Retrô, os torcedores aí de Recife que me desculpem, mas um Retrô provavelmente rebaixado, que não vai querer nada, que a tendência é que realmente seja um jogo fácil. Então Floresta aí tem tudo para se classificar, e o Confiança, deixa eu ver aqui, não, é o Confiança que eu tava falando, o Floresta já tem o jogo difícil com o Figueirense, depois o São Bernardo já classificado, mas daí tem que ver como vai ser o cenário todo da próxima rodada. É isso, e o Confiança foi uma das equipes que venceu o Caxias, né? Foi uma das poucas equipes que venceu o Caxias, quando o Caxias ainda tinha o técnico anterior, né? O Luizinho. Antes de chegar o nosso querido Júnior Rocha. O técnico? Não. Eu acho que pode deixar o nosso querido Júnior Rocha. Eu ouvi aí, tu não quer o Júnior Rocha indo pra outro lugar aí, que eu ouvi tu falando? Não pode ficar no Caxias. Não tá quer tudo que certo. Pra Porto Alegre? Não precisa. Tem o time azul e preto que tá precisando de técnico. Não, tá tudo certo. Olha, eu tô pra dizer que os dois, tá? O azul e preto e o vermelho e branco também. Mas é melhor, mas fica lá, fica no Caxias, tá tudo certo. Então é isso, o Confiança venceu o Caxias lá no início e agora vai voltando aí, em volta pro G8. O jogo, já falamos um pouco do Náutico, mas o Náutico, Lucas, venceu o Anápolis por 1-0 e é o time que ninguém quer enfrentar. Dizer que todos os times que estão no G8, o cara falou assim, quem que eu não quero pegar no quadrangular? Com certeza é o Náutico. E o Náutico tá numa fase fenomenal, acho que é o time aí que, se tudo der certo, é o maior candidato a subir. É que o Náutico tem o fator da camisa, da tradição, isso, da torcida, aflito, sempre lotado, mas eu ainda acho que o Caxias mais que o Náutico, Will. O Náutico também vem de uma sequência maravilhosa em casa, mas não dá para negar, 100% em casa é muito absurdo o Caxias. Se ele manter isso, já são 9 pontos na próxima fase. Com 9 pontos, acho que um empate, acho que com 10 pontos é extremamente difícil que não se classifique, que não suba. Então... É esse mesmo cálculo que os torcedores estavam fazendo outro dia lá, que eu conversei lá no Centenário. Ganhou as 3, um empate já tá ótimo.
É isso. E vamos ser honestos, o Caxias, tipo, provavelmente não ia perder 2 jogos fora de casa. Perdeu 4 em 17, não ia perder 2 em 6. Tem que ser Perdeu uma mudança absurda. Perdeu pro Náutico, pro Itabaiana, São Bernardo e Confiança. E o Confiança era E com o técnico algumas. anterior. Então, e ainda algumas derrotas em outro momento da competição. Mas como falou, o Náutico é o time que ninguém quer enfrentar. E o Anápolis também extremamente oscilando, mas já era esperado. O time do interior de Goiás aí, que ia sofrer, tá fazendo ali uma campanha justa ali, brigando na medida do possível embaixo. Claro, com um elenco reduzido, não tem tanta tradição, era um dos times que menos se esperava, mas ainda é bem possível que fique aí na própria Série C. O Anápolis, que, por exemplo, um resultado que foi essencial foi a vitória pro Figueirense há 3 ou 4 rodadas atrás no Scarpelli. Que inclusive tu falou que ia acontecer, né? Tu falou assim, pô, Falei, não lembro. Figueirense e Anápolis. Aí tu falou, pô, não duvide do Figueirense. E É o realmente. Figueirense. E, e realmente, quando o Anápolis ganhou do Figueirense, eu falei, pô, ele tava certo. Mas, então foi esse. Agora, os 2 jogos de hoje. O Ipiranga empatou 2-2 com o Botafogo da Paraíba. E, pô, que Coca-Cola de 3 litros de Ipiranga, tá? Impressionante. Ficou na terceira colocação, buscou a segunda, muitos momentos, buscou a vice-colocação, agora está fora do G8, o Ipiranga. De novo, falei Criciúma. É porque tu tá com a camisa. Tá com a camisa aqui baixinho pra ninguém ouvir. Bom resultado, tá? Bom resultado, tá? O 2-2 esse Ipiranga e Botafogo. O Ipiranga realmente, eu falei com a Coca-Cola 3 litros que perde o gás. E não é a primeira vez, tá? O Ipiranga tá, sei lá, quase 10 anos na Série C. E é sempre assim. Tá fora do G8, tá ali na 10ª colocação. Se vencer, obviamente, já volta. Não, pode Ipiranga, brigar quando era mata-mata direto, se classificava, passava o primeiro mata-mata, o mata-mata acesso, pipocava. Daí mudou o formato, se classificou, a fase de grupos pipocava. E ultimamente tem sido assim, se classifica na primeira fase, às vezes faz campanha liderando de ponta a ponta, mas chega na segunda fase, acontece quando era grupo dividido por região, o Ipiranga sempre mandava. E aí chegava no mata-mata. E agora também esse ano vai sofrendo, mas é aquilo, eu não sei o torcedor de Erechim, mas se eu morasse lá eu já ia falar que nem se classifique para não criar esperança dessa vez. Exatamente. E eu tô falando isso com a intenção porque a última rodada tem um jogo muito importante. Exatamente, contra o Figueirense. Mas falando, né, obviamente que eu torço, inclusive, Erechim é a cidade do meu pai, criei lá, enfim. Então, pô, seria muito legal ver o Ipiranga na Série B, sempre que nunca conseguir. Mas esse ano tem um investimento bom, tá? Tem jogadores bons, tem o Jean-Pierre, tem o Ricardo Bueno, realmente tem um time bom. E cadê os jogadores bons? Série C, Luquinhas, pô, Série C, Luquinhas. Não, mas eu acabei de ver aqui uma coisa, porque o elenco do Ipiranga, tu lembra, acho que foi uns 2 anos atrás, tem o Marlone também. Luiz, daquele Ercílio Luiz, que foi desclassificado da Série D invicto. Sim. Então, é o Ercílio Luiz, o técnico Raul Cabral, que é o técnico do Ipiranga. Isso. Quando começa já por Raul Cabral, aí tu já vê a dificuldade. Pô, é um bom técnico que acho que pode ter bons trabalhos, mas desculpa o Raul Cabral se vê isso, mas ele fede a pipocada. E tu tava falando aí do elenco do Ipiranga, tem o goleiro interminável Zé Carlos, que foi campeão da Série D com o Brusque, cobrando pênalti do título, jogou no Avaí. Me impressiona que ele tem só 39 anos, eu esperava que ele tinha uns 43 já.
Exatamente, e aí o Ipiranga antigamente E o goleiro é herói da permanência do Figueirense 2 anos atrás, Thiago Rodrigues. isso aí, isso acontecia bastante com o Juventude Caxias, né, de pegar jogadores que não deram certo em Inter e Grêmio, mas o Ipiranga tem o Jean-Pierre e tem o Lucas Ramos, que era também um garoto da base do Inter que não deu certo, e estão nesse elenco. Marlone tem uma história no Inter, não? Marlone Acho que jogou não. no Inter? Tô viajando? Não jogou. Eu agora tô tentando pensar quem que pode ser parecido com o Marlone que jogou no Inter. Não sei, talvez foi alguma carreira que eu fiz num PES da vida que eles transferiram pro Inter, e é por isso que eu lembro dele no Inter, não sei. O Marlone jogou no Brusque, né? Na Chape, Sim, mas no isso Corinthians, já é mais recente, no Vasco. no esporte. O esporte foi o único time vermelho que ele defendeu, mas tudo bem. E teve Vila Nova. Tombense e Caxias. É verdade, teve Vila Nova. Também esse Caxias aí, o último jogo da rodada pra gente encerrar a Série C logo, que no programa vai ter 4 horas. Aconteceu Cara, alguma coisa? não. E o Caxias jogou com o time reserva, que já era de se esperar, inclusive se fosse com o titular eu ia reclamar, eu tinha certeza que ia com reserva e tá justíssimo. Foi com Por que reserva. reclamar se fosse com o titular? Não entendi. Tem que rodar o elenco, né, Lucas? Pô, tá jogando aí, tá ganhando todos os jogos, jogando com o time titular. Pô, tem que rodar, tem que dar uma rodagem, espaço também, vai botar um titular pra lesionar. Difícil, depois lesiona. Mas daí, pô, eu tô vendo aqui o time do Caxias. Daí tu vê, o cara que acabou com o jogo Caxias e Figueirense é o reserva. É o reserva, o Helder. É o Helder. Inclusive, tá bom time reserva do Caxias. Porque tem o Helder, Esse aí é um ótimo time. tem o Esquilo, o o Mantuan. Ian Rolim, Mantuan. É um bom time reserva do Caxias. Mostra Um bom porque. time, brincadeiras à parte, um bom time. E o jogo de hoje mostra que, por exemplo, às vezes a gente fala, um time. Enfim, não vou dizer que o Caxias não foi para ganhar. Se fosse para ganhar, se conseguisse ganhar, ganharia. Mas a gente vê muito realmente, fez um jogo mais tranquilo, um jogo mais leve. Então, tipo, o Caxias, todos os jogos do campeonato não tinha empatado ainda. Porque ou ia com a corda muito esticada ganhava, ou ia com a corda esticada e perdia. Então, quando o time vai com a corda esticada sempre, ou ganha ou perde. É muito difícil. Empate acontece no final, enfim, fatalidades. O professor Júnior Rocha. Um 0-0 realmente não é a característica do Júnior Rocha. Hoje foi com o time reserva, beleza, e aí mostra muito porque o Tombense está nessa situação também, time bem fraco, não conseguiu levar perigo ao time reserva do Caxias. 0-0 aí no jogo de hoje. Falar aqui baixinho até pra PM não vir atrás da gente, William, mas na época que o Figueirense se classificou ali pra segunda fase, que o professor era o Júnior Rocha, eu tinha a minha fezinha que batia todo jogo. Era acho que era mais de 2,5 gols e mais de meio gol no primeiro tempo e escanteios pro Figueirense, que era o time do Júnior Rocha. Eu sempre dava um modo de 3, 4 e sempre batia. Eu tô pensando, eu lembro de 1-0 contra o Anápolis e só, eu acho. Eu acho que todos os jogos tiveram mais que um gol. Tentando lembrar, tirando do Tombense. Não, mas falar aqui sobre o Tombense, pô, zaga jurássica essa Tombense, Jansson e Roger Carvalho. Pô, zaga jurássica. Roger Carvalho é rodado. E adivinha onde ele jogou? Gigantesco. Corrigir aqui, foi dois. Foi o ABC no último jogo, 1-0, Anápolis 1-0. E aí o Ipiranga, mas aí fora de casa. Em casa, muitos gols do time do Caxias, inclusive 4-2 contra o Londrina. 3-2 contra muitos jogos, muitos gols, muito legal. Aí o Caxias, que fez... Oi, pode falar. Não, termina aí, depois eu puxo. Não, eu ia falar, os resultados menos de um gol foi com o Floresta 1-0, mas esse não era jogo ainda do Júnior Rocha. E aí perdeu por 1-0 para o São Bernardo. E venceu o Ipiranga por 1-0, venceu o Anápolis e venceu o ABC, esses resultados de 1-0 apenas. É isso. Já puxando aqui rapidinho a próxima rodada,
vai ter abertura com Ituano e Ipiranga. Ituano que é o 12º e Ipiranga o 10º. Ali um jogo direto. Ituano tem 21 e Ipiranga 22 pontos. São Bernardo e Náutico, um jogo de água doce ali, duas equipes já classificadas. Caxias e Brusque, Caxias em casa aí, quem quiser fazer alguma fezinha tá aí. Figueirense e Floresta, Floresta com 24 pontos tentando encaminhar a classificação. Figueirense, como eu falei, a diretoria falando em classificação. Não sabemos aqui em Floripa, a torcida está fazendo campanha. Diretoria, abre o portão do estádio, bota o ingresso a 50 centavos e sócio leva 15 acompanhantes por jogo, que a gente vai lotar o estádio. Mas não se sabe se vai ter promoção de ingressos, qualquer coisa ainda. Mas está tendo essa campanha, essa movimentação para o Figueirense, quem sabe, vencer e sonhar com acesso, não sonhar com a classificação, daí depois você fala em acesso. Itabaiana e Maringá que sonha com a classificação também. Itabaiana está ali na beira da zona, está abrindo a zona com 18 pontos, mas vencendo passa o próprio Maringá, até porque é bizarro, porque dos times ali de baixo, o Itabaiana é o time que mais tem vitórias, tem 5 vitórias, então só está ali na zona por pontuação mesmo. Teremos Londrina e Nápoles, Londrina que vem de água doce, mas mais que a gente fale que esses times vem de água doce, coisa, é importante pontuar porque vai mexer nos grupos, às vezes tu fica num grupo que tu não quer, com adversários mais complicados, então é importante ficar de olho. O Anápolis jogando sua vida ali, 19 pontos também, lutando contra o rebaixamento, e que nem eu falei das outras equipes que estão próximas ali, o próprio Figueirense sonhando com a classificação. Botafogo do Paraíba e Tombense lutando ali por um milagre. Botafogo a mesma coisa que Figueirense, Anápolis, Itabaiana. Retrô e ABC, jogo dos desesperados. O Retrô a mesma coisa que o Tombense, e o ABC querendo sair, mas também precisa escapar na pontuação porque tem menos vitórias que todo mundo. O ABC tem 11 empates, é absurdo. CSA e Ponte Preta, CSA que está meio de tabela, e a Ponte Preta com a camisa já classificada, e Guarani e Confiança, outro jogo absurdamente direto, então vai ter Ituano e Ipiranga, Guarani e Confiança, e acho que esses são jogos mais diretos ali, de equipe próximas na tabela, e eu não sei se dá para botar no bolo ali, porque tem muito time entre eles, mas Figueirense e Floresta, times que estão separados por 4 pontos, meu querido amigo William Maciel. É isso aí, então passando da Série C e os próximos jogos, o Luquinhas, e agora a gente vai falar dela, do nossa querida Série D, né, conhecida como calabouço, muito, muito, muito difícil de sair, mas está chegando na sua, está nas oitavas de final, né, está chegando já quase na sua definição, e tivemos jogos sábado e domingo, pode falar. Tu falou que a Série D é o calabouço, eu já falo que a Série C já é o buraco ali, que a Série C só sabe pegar uma coisa, pra tu sair dela. A Série D, então, nem quer saber. Exatamente. Cara, a Série D, Série D é muito difícil e, cara, dificilmente o time cai e volta muito rápido, é muito difícil. E estamos nas oitavas. É estranho falar isso, que a Série D é difícil, mas mas verdade. É verdade. E voltando aqui para o pacotinho Série C rapidamente, a gente provavelmente vai discutir isso mais para frente em outros programas, mas a tendência é que a Série C do ano que vem seja de 38 rodadas. Exatamente. Que aí depois a gente vai discutir como funciona, se isso seria bom ou não, mas provavelmente vai ser 38 rodadas e aí talvez aumente a Série D, enfim. Agora, jogos de ida das oitavas de final da Série D. O Ceilândia empatou com o Barra em 1-1. O Asa venceu fora de casa o Manauara por 1-0. O Maranhão venceu o Central por 2-1. Rio Branco do Espírito Santo perdeu para Inter de Limeira por 1-0. Imperatriz perdeu em casa para o América de Natal por 1-0. Goiatuba perdeu em casa para o Aparecidense por 3-2. Cianorte e Misto empataram em 1-1. Em Santa Cruz e Alto, o jogo que aconteceu hoje, também empataram em 1-1. Acho que desde aqui, Luquinhas, primeiro Ceilândia e Barra,
O Barra consegue um bom resultado lá em Brasília. A gente sabe que o Ceilândia faz bons times, todo ano briga, acaba não conseguindo, mas esse ano o Ceilândia sempre acaba enfrentando o time que está em ascensão, já foi com Caxias, enfim, e esse ano não é diferente, enfrentando aí o Barra, que é um grande candidato ao acesso. Wilson, deixa eu confirmar aqui uma coisa contigo. Já tem chaveamento para os próximos confrontos ou é sorteio? Já tem chaveamento. Já tem chaveamento? Então deixa eu pegar aqui esse chaveamento pra gente falar na sequência de falar dos confrontos, pra já tentar. Quem vai prever ali. Ou não. Que eu falei com muita convicção, mas agora eu lembrei que talvez não, porque eu acho que é a melhor campanha. Que a primeira melhor campanha contra a oitava melhor campanha. Isso. Primeiro contra o oitavo, fica isso, né? Isso aí. Eu confundi. Vai agora minha cabeça geral. É um sistema difícil. Não tem chaveamento. Porque tem chaveamento desde da primeira, né? Primeira para segunda tem. Mas depois, agora, nas quartas, não tem chaveamento. Mas é isso. Então vamos falar jogo a jogo. O Barra, que é uma equipe aqui de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, que tem o estádio em Itajaí, pique aí, centros de treinamento de retrô, isso aí que a gente vê, uma estrutura enorme. A gente no futebol moderno a gente fala tanto de equipe satélite. É uma equipe satélite do Hoffenheim, da Alemanha, que tem uma parceria, é uma equipe que busca revelar jovens jogadores. Então, se for olhar o elenco do Barra, já vê que tem seus jogadores mais experientes, mas em sua maioria é um elenco composto por jovens jogadores. Trouxe recentemente o Renan Bernabé, que é um atacante que foi revelado nas categorias de base do Figueirense. E passa por isso, por jogadores muito jovens, querendo espaço, que se destacaram no Campeonato Catarinense, que buscam sua oportunidade. E vai com essa estrutura, com tudo isso, buscando se firmar cada vez mais no cenário do futebol catarinense e nacional. E vem conseguindo, empatou fora de casa, tem tudo para fazer um bom resultado em casa e já passar de fase, e aí sim daí esperar ver quem que vai enfrentar para sonhar, para ver se é possível ou não o acesso, e por que não daí sonhar. Isso aí, o Barra sonhando aí com acesso, Ceilândia, enfim, também é um time de Brasília que há muito tempo a gente não vê na Série C. Ceilândia. Tenho recordações com o Ceilândia. Tem recordações com o Ceilândia? Boa. Não, mas não são minhas. Tipo, eu lembro dele, mas não tem a ver com o time da divisão superior que a gente tava falando agora. Boa. O outro jogo foi Manauara 0, Asa 1. Manauara, que é mais um dos times de Manaus com investimento. Amazonas, Manaus, Manauara. Imaginei que fosse fazer um jogo mais duro, que fosse talvez vencer esse jogo contra o Asa. A Asa venceu. A Asa, que é um time muito tradicional aí, o que está há muito tempo na D. Pode ser que essa temporada consiga o retorno. Se passar pela Manauara, né, claro. Vou deixar aqui um abraço para um grande amigo que também trabalha na imprensa, o Matheus Deichmann, porque sempre que fala do Asa, eu lembro de uma história do pai dele, que faleceu até recentemente. Um abraço aí, Matheus. Mas que o pai dele uma vez viajou para Alagoas, foi num restaurante lá em Arapiraca, e o nome do pai dele acho que era Aldemir, alguma coisa assim. E o dono do restaurante também se chamava Ademir. E ele tinha uma placa lá que ele tinha ganho no Asa. Ele comprou essa placa do dono do restaurante que ele tem lá na casa dele. Ele tem essa placa lá até hoje. É uma história muito bacana. O pai do seu Aldir aí, que era uma figura muito carismática com a gente. Mas, falando agora da tradição, eu quero que o Asa volte, vou ser honesto, porque é uma equipe que a gente já viu aí na Série D. Já ficou muita equipe de tradição para trás nessa Série D. O próprio Manaus, que a gente falou de investimento mais cedo. O Sampaio Correia acabou caindo. A Portuguesa. Tantas equipes que a gente conhece que já não estão mais
né, vivas. Então ver o Asa sendo uma delas, Joinville daqui de Santa Catarina, o Asa sendo uma das equipes que estão vivas na competição, dá um carinho tu relembrar quando tu crescer, eu que cresci vendo o Asa na Série B. É isso também. Asa, por muito tempo, né, esteve na Série B. Aí agora para o jogo 2-1 Maranhão no Central, né? O Maranhão, Luquinhas, que é um time que está sempre aí tentando, sempre brigando para subir. Maranhão, então, contra o Central de Pernambuco, confronto aí de nordestinos, Maranhão saiu na frente. Eu tenho uma crítica enorme aqui. Diga. Por que nenhum Maranhão, nome que tem em todo o time, joga no Maranhão? É verdade. Tem o Anderson Paraíba no Maranhão. É a única coisa que eu tenho pra falar desse jogo. De resto, eu não sou capaz de falar nada. No Central, conheço um jogador, o Didira. Grande Didira. Mas esse confronto é um confronto muito equilibrado, porque, enfim, são duas equipes nordestinas e o Maranhão venceu o primeiro jogo, pode acontecer qualquer coisa no segundo jogo, então 2-1 aí Maranhão. Agora, Rio Branco do Espírito Santo e Inter de Limeira que é grande favorito também a quem sabe tentar o acesso, venceu por 1-0 lá no Espírito Santo que não consegue engrenar, né, com o time aí brigando pelo acesso. Falta um time do Espírito Santo no cenário nacional, falta. O Espírito Santo aí, para quem conhece a geografia através do futebol, é um vazio praticamente. Torcer aí pelo Espírito Santo, pelo time do Espírito Santo, o Rio Branco, mas a Inter de Limeira como a gente estava falando do Paulista, Rico, da Série C, não sei o que, a Inter de Limeira é esse time na própria Série D. É a equipe que tem investimento, que é favorita. Quando vai ver, a gente vê jogadores aí que tem um porte, que tem uma condição de jogar realmente uma divisão superior, que tem condições de jogar uma Série C. A gente vê o Adriel, que jogou o Catarinense esse ano, foi um dos jogadores aí de destaque. O Saulo, que é um jogador que já teve jogando Série B, Série A. Eu trago um grande jogador que vai corroborar com a tua tese. Sabe que tem um jogador que já jogou no Real Madrid, na Inter de Limeira? Quem? Augusto Galvão. Passou pelo time B do Real Madrid. Tu conhece o... Ai, fugiu o nome dele. Augusto Galvão, cria da base do São Paulo, jogou no Real Madrid, na base do Real Madrid, e depois jogou aqui no Caxias na outra temporada. Eu esqueci o nome do menino, mas teve um menino que jogou no Real Madrid também, que depois jogou no Figueirense. Não jogou nada no Figueirense, mas era um jogador que eu defendia, que eu gostava. O Alípio. E é engraçado que o Real Madrid B tem essas figuras carismáticas assim. Mas a gente tá falando aqui do investimento da Inter de Limeira, mas o jogo tá extremamente aberto. Se tu for ver a equipe do Rio Branco, tem o Maranhão, tem o Fernando Henrique, goleiro, tem o ponta Luiz Fernando, que era uma grande promessa da base figueirense que não vingou. Até, se eu não me engano, nos longínquos anos de 2017, ele foi eleito por uma revista inglesa uma das 100 maiores promessas do futebol mundial. Hoje dá pra ver que não vingou, mas enfim, no próprio banco tem jogadores aí que tu conhece, que passaram por seleções de base. E a mesma coisa no banco da Inter de Limeira. Tem Vinícius Leite, Renan Luiz, que jogaram aqui em Florianópolis. Então, são dois bons times, é um bom confronto aí da Série D. Isso aí, e aí depois desse bom confronto temos Imperatriz e América de Natal. América de Natal aí, que é SAF, venceu por 1-0 o time do Imperatriz, né, com gol do Ferreira. América de Natal que esteve recentemente na série mais C. Um gol dele? Neto, anota aí, mais um gol dele. Mais um gol dele. Então, o América de Natal, que esteve recentemente na Série C,
Agora vai brigando aí, enfrentou a Imperatriz, venceu, leva uma boa vantagem para casa. É um time também com bastante investimento. O América de Natal, quem for mais atrás vai ter mais lembranças dele na Série B. Acho que se assemelha um pouco ao que eu falei sobre o Asa de Irapiraca. Uma péssima campanha na Série A. Até a Chapecoense acho que é a pior da história, né? Não sei se Chapecoense superou ou não. Chapecoense superou. Chapecoense hoje é a pior campanha da história da Série A. Mas tem um pouquinho mais de investimento, é um time com alguma tradição, América de Natal. Mas Imperatriz aí também jogou Série C recentemente, acho que uns 4, 5 anos, acho que 5 ou 6 anos atrás, acho que 6 anos atrás. 5 ou 6, porque eu lembro que o Figueirense jogou Série C, mas não chegou a enfrentar o Imperatriz, então se jogar. O Imperatriz jogou também antes do América. Foi no antigo formato, mas aí um confronto equilibrado de equipes de regiões próximas também, que aquece um pouco o confronto, mas duas equipes que podem passar para a próxima fase. E é muito legal olhar esses elencos da Série D, porque sempre tem alguém que tu vai conhecer. É incrível. Sim. E mais um time maranhense, né? Tem o Maranhão e o Imperatriz aí, né? O Sampaio Corrêa acabou eliminado pelo Manauara. Mas mais um time maranhense. Aí depois tivemos o Goiatuba perder em casa para a Aparecidense num clássico goiano, né? A Aparecidense que caiu temporada passada. E vence o Goiatuba, que eliminou o São José na outra etapa. O São José era favorito, o Goiatuba surpreendeu e eliminou. Posso ser honesto? Vai. Esse aí, quem passar, eu quero que perca na próxima fase. Eu não aguento mais a Aparecidense. Do nada. Cara, é um time que é do interior de Goiânia, Pô, não que vai parecer que eu já tentei ir, mas uma viagem chata. Pô, é um time que eu não simpatizo. É isso, e eu tenho um grande jogador que está no Goiatuba, Luquinhas. Marquinhos Calazans. Inclusive, vou mandar mensagem pro Venial. Jogou no Avaí. Jogou na Bahia, né? Isso aí. Jogou Marquinhos Calazans, do Fluminense, de São Paulo. Ele está no Goiatuba. É um dos principais jogadores aí do. Tá no banco do Goiatuba para ver a situação. Um dos principais jogadores do banco do Goiatuba. Mas deixa eu achar. A Aparecidense tem um nome maravilhoso aqui, o nosso querido Clenison, também com K. E o técnico? O técnico famosíssimo. Técnico do... Lúcio Flávio, claro. Lúcio Flávio, técnico da Aparecidense, que tem tudo para vencer e para brigar pelo acesso. Agora, Cianorte misto que eliminou a Portuguesa, né? Na fase anterior. Então, Cianorte misto, 1-1 lá, né? 1-1 no Paraná. Agora o próximo jogo. O Tite que fez o gol é aquele? O zagueiro, não? Do Corinthians? Do Corinthians. Não é aquele. Que treinou 2 Copas do Mundo? Não. Não é aquele. Agora, brincadeira essa parte, eu conheço Christian. Um jogador do misto. Quem? Wesley Gaúcho, da base do Gigantesco. É isso. E 1-1 também, confronto em aberto contra um misto do Mato Grosso, né? Por favor, Mato Grosso, não confunda com Mato Grosso do Sul. O Cianorte que tem mais um, que a gente brincou do Maranhão mais cedo, mas tem um Peu. Peu, que é outro nome aí que tem muitos Peus no futebol brasileiro. Peu teve uma temporada que o Caxias tinha 2 ou 3 Peus. Um abraço, inclusive, pro goleiro Peu, meu amigo. Torcedor do Bahia. Peu existe bastante. Agora, o jogo de hoje, Santa Cruz e Altos. Santa Cruz acabou empatando em 1-1 com mais de 40 mil pessoas lá na Arruda. Empate em 1-1.
E agora o jogo em aberto, pro Piauí, quase esqueci o estado, indo lá pro Piauí, e aí tudo pode acontecer nesse jogo. São dois times que o Santa Cruz tem muito mais camisa, é muito maior, mas o Altos esteve recentemente na Série C. Eu tenho afeição pelos dois times, porque eu tenho um amigo que é do Piauí, que já trabalhou no Pô, o cara que mais Altos. tem amigo no Brasil, Luquinhas. Não, a gente fala amigo para dos conhecidos, nem todos são amigos mesmo. Agora eu me queimei comentar as pessoas, porque quem vê isso aqui. Pô, segue a história de ter vários ofendido. amigos. É legal, é legal, é legal. Mas, enfim, tem um amigo que torce pro Altos. E, enfim, e o Santa Cruz é o Santa Cruz, né? É uma tradição imensa, até quando tu vai ver o time do Santa Cruz, tu vê várias caras conhecidas, já comecei. O Thiago Galhardo, que personagem absoluto aí do Santa Cruz quando foi contratado. O Renato teve duas ou três, acho que três passagens aqui pelo Havaí, um jogador que eu conheço bem. Totti jogou no Brusque, Wagner Balotelli jogou aqui no interior de Santa Catarina também. Então, acaba sendo... Claro, muitos aqui eu falei de mim, mas com muitas peças conhecidas aí nos times que acabam, por isso... E o maior de ficando... todos, Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo já foi para a seleção brasileira. Exatamente. Só o goleiro que me pega, o Ro Kennedy. O Kenneth. Um dia vamos fazer a tier list. No final do ano tiver tudo decidido, vamos fazer a tier list dos melhores nomes. Maravilhoso. Não, ano que vem é que saem todas as páginas, mas a gente tem que fazer ano que vem um react aos nomes da copinha. Os nomes da copinha. Maravilhoso. Sempre. Sempre é bom que o pessoal já elenca, já fica tudo certinho, a gente só faz um react. Então é isso, foi isso a Série D. Então agora, semana que vem, voltamos com já as quartas definidas. E agora aquele momento mais freestyle para a gente falar sobre os times que subiram dos estaduais. Então, começando pelo Campeonato Gaúcho, tivemos confronto no final de semana, o grande clássico ali da região metropolitana, Novo Hamburgo e Aimoré. Na Aimoré de São Leopoldo, né? Novo Hamburgo de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo empatou 0x0, tinha 20. Messi no Aimoré. Messi no Aimoré, exatamente. E Novo Hamburgo, que é o último time fora Inter e Grêmio a ser campeão gaúcho, inclusive, né? Venceu. O Inter, né? Sobre o Inter, exatamente. E eliminou o Grêmio na semifinal. Na Série B. Isso, exatamente. E o Novo Hamburgo venceu e subiu. E o Inter de Santa Maria retornando depois de 13 anos, 14 anos, retornando também a divisão de acesso, vencendo Veranópolis, que não ia nem ter futebol nesse ano. O Veranópolis ia desistir da divisão de acesso e conseguiu voltar, resolveu voltar e quase conseguiu acesso para a Série A do Gauchão. E tivemos também a divisão de acesso do Catarinense, né, Luquinhas? É isso aí, a gente teve também os times que subiram no Campeonato Catarinense, confirmando a equipe do Carlos Renault, que chegou a ficar desativada aí por um tempo, acho que 46 anos, 40 e muitos anos longe da primeira divisão do futebol catarinense, voltou esse ano, um time que cresceu muito às custas do Brusque, nem é meme, é o Brusque, muita gente aí que acompanha o Brusque, às vezes que já jogou a Série B, coisa... viu ele jogando no estádio Augusto Bauer, o estádio não é do Brusque, também não é um estádio municipal, é um estádio que pertence ao Carlos Renault, só que pela atividade do Brusque, que cresceu, ficou jogando campeonatos nacionais e precisava estar, ficou pagando empréstimos para o Carlos Renault, aluguel do estádio, e teve que fazer uma reforma no estádio, que o Carlos Renault acabou ganhando, porque... Foi uma reforma para ampliação de público, para poder jogar a Série B e tudo mais. Conseguiu voltar à atividade, um dos times mais tradicionais de Santa Catarina. E volta aí à primeira divisão do Campeonato Catarinense. Vai ter o clássico aqui entre Brusque e Carlos Renault na primeira divisão do ano que vem. E também voltou ali, a gente estava falando do Barra, que é de Balneário Camboriú. Tem o time
parte elitizada ali de Balneário Camboriú, subiu o time do outro lado da BR, o Camboriú, que até recentemente foi finalista de campeonato catarinense em 2022, se não me engano. Se denominou como o time de todas as camburas. É um time que tentou ser popular aí, aderiu muita torcida. Por mais que jogou por muito tempo em Balneário Camboriú, no estádio municipal lá, mas mais um time aí que volta recentemente. E falei disso na transmissão mais cedo que eu fiz com o Marcos Vinícius, mas não gostei do rebranding que teve no escudo do Cambura, meu querido amigo Marcel. Eu gostava muito do antigo, gostava muito do escudo antigo, porque são as cores de Camboriú, né? Então, se for ver tanto na cidade de Camboriú, eles fizeram esse rebranding justamente por isso, né? Para não ficar só com a cara de Camboriú, enfim, porque Camboriú é uma coisa e Balneário Camboriú é outra. Mas o que me pegou é que parece o escudo do time de basquete. Ficou quadrado. Eu tenho uma camisa com esse logo, inclusive com o logo novo. O antigo era mais bonito mesmo. E aí tinha realmente as coisa de futebol. Não parece. E que realmente não parece, era bem mais bonito o antigo. Mas então acesso Carlos Renault e acesso Camboriú. E o outro acesso que tivemos foi Campeonato Carioca. E aí não foi acesso. E aí eu não sei do que eu chamo. Porque é o Bangu que se manteve na primeira divisão do Campeonato Carioca. É acesso. Porque caiu e jogou a segunda divisão. Jogou a segunda divisão e voltou. O Bangu venceu o São Gonçalo na final. Não teremos alteração de campeonato no Campeonato Carioca do ano que vem. É aquilo, o Campeonato Carioca que ninguém entende o regulamento. E o Bangu se mantendo aí, não tendo o time rebaixado. É bom porque o Bangu é um time clássico aí. É isso, o Bangu que tem toda a sua tradição. Mais um time aí que a gente espera ver na Série D, nos outros campeonatos aí, podendo voltar a brilhar no cenário nacional. Claro, quando brilhou da outra vez foi com meios polêmicos, mas foi vice-campeão brasileiro. Acabou criando sua tradição. Eu não falei, William? Deve saber, mas sabe qual que é o apelido do Carlos Renault? Não. É o Carrenault. Carrenault. É o sotaque catarinense, né? Combinando o Carlos. É isso. E agora é só passar uma coisinha. Temos aí já, não é acesso isso, né? Mas são da divisão interiores, a Copa Paulista. Já temos as oitavas definidas aqui. E vamos lá, os confrontos são o Copa Paulista que classifica para Copa do Brasil e Série D, exatamente. São Caetano e Grêmio Prudente, Noroeste, União São João, Paulista de Jundiaí, Primavera, Francana e Monte Azul, Oeste e Portuguesa Santista, São Bento e São José, Inter de Limeira e Comercial. Tá faltando um jogo aqui, eu não encontrei, tá? Mas pro futuro eu encontro. Tá, Araçatuba e 15 de Piracicaba, né? Exatamente. Eu sou muito Araçatuba para ser campeão. Araçatuba e 15 de Piracicaba. E aí tem vaga para Copa do Brasil e vaga para Série D, pro vice e pro campeão. É isso então, Luquinhas. Encerramos aí. O sono já está batendo. Estamos gravando já quase de madrugada. É isso. Não, meia-noite e meia já é de madrugada. Aqui, já é de madrugada. Se despede da galera aí, Luquita. Não, muito obrigado. Vamos ver aí o que vai dar nesse programa. Pretendemos continuar até se tornar viável. Quem sabe não programar para talvez fazer ao vivo. Vamos ver como que vai ser o engajamento. Convidar outros personagens também. A gente acabou fazendo só nós essa primeira edição. Tem muita gente aí. Porque a gente já tá conversando disso desde o início da Série C. Eu lembro da primeira rodada, agora a gente tava vendo os elencos. Assistindo melhores momentos de madrugada. Que tu pegou e soltou. O Elvis é craque. E a gente falando, pô, isso é muito coisa que só a gente que é doente da bola fala. Um abraço aí pro nosso amigo Thiago Santana. Ele é craque. Que é o pessoal mais rigorosa com os jogadores.
Que pra ele todo mundo é bug. Ele fala que pra mim todo mundo é craque e pra ele todo mundo é bug. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, William, por mais essa oportunidade, esse grande programa. Aí que deu muita resenha. Me quebrasse ali na tua reação do Marcelo Carlos. Pô, mas isso aí, cara, isso é espetacular, cara. Inclusive, no próximo eu vou trazer a notícia pra gente reagir. Cara, é demais, isso é demais. Mas é isso. É isso. E agora a gente foi um negócio mais denso passando jogo a jogo. E aí, conforme vai diminuindo os jogos, porque a Série C vai diminuir, a Série D vai diminuir. E aí a gente vai sempre na resenha buscando trazer sempre essas histórias. Porque todo jogo que a gente fala aí tem uma história para contar, porque é muita coisa que acontece. Enfim, ainda mais a gente vivendo já a gente já vivendo esse bastidor do futebol, a gente já tem mais histórias para contar. Então, é sempre muito legal. Quem gosta desse futebol alternativo, cola com a gente, que é muito legal. É isso, gente. Tamo junto. Valeu, Rádio Web Sport 360. Você sempre da emoção. Você sempre dentro da emoção. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.